Olá, tudo bom? Então, hoje é segunda-feira, agora são 6h30 da manhã e quero te dar um bom dia para você que está aí do outro lado assistindo essa live, e para você que vai assistir depois, eu quero desejar para você uma semana inteiramente abençoada. E hoje eu estou aqui abrindo essa live logo pela manhã, às 6h30 da manhã, para poder falar com você que tem seus planos, seus projetos de vida, que tem seus sonhos e quer alcançar coisas novas para a sua vida. E acabou de começar o ano. Hoje é dia 9 de janeiro e muitas pessoas já começaram o ano com um sentimento de derrota, com um sentimento de dificuldades para alcançar os seus objetivos, alcançar os seus propósitos. Já começaram um ano com muitas lutas, com muitas dificuldades, e é impressionante como isso acontece. O ano mal começou e algumas pessoas terminaram o ano com dificuldades, terminaram o ano com lutas, com angústias, com sensação de perdas, ou até mesmo perderam coisas ano passado e pensaram o seguinte: o ano de 2023, que é aquela coisa que a gente sempre faz, né, no fim de ano, o ano de 2023 será um ano maravilhoso. Só que o ano de 2023 começou e já muitas pessoas já estão abandonando os seus propósitos, já estão abandonando os seus planos, aquela garra toda que estavam quando chegou no dia 31 e planejaram um 2023 maravilhoso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mentorada e ela falou, poxa, eu perguntei como estava o progresso dela, e ela falou, Jorge, parece que tudo está desabando. Mas eu perguntei assim, mas como assim tudo está desabando? Nós conversamos, tem 2 semanas que nós conversamos e estava tudo bem, você estava empolgada, com vontade de avançar, com vontade de crescer. E ela, mas eu não sei, meus picos de emoção, as coisas vêm acontecendo, então ela tem passado por algumas dificuldades pessoais. E eu falei, puxa, mas você estava tão bem há 2 semanas atrás. Eu perguntei se havia acontecido alguma coisa de extraordinário, ela simplesmente falou que não. É ela com ela. E o que acontece muitas vezes em nossas vidas? Nós somos os nossos maiores sabotadores. Às vezes nem por ações, mas simplesmente por pensamentos e ansiedade, sentimentos de derrota, sentimentos de que não vai dar certo, e alimentamos esse sentimento, e alimentamos essa ansiedade. Em 1 Pedro, na Bíblia, está escrito o seguinte, se não me engano é 1 Pedro 5,7, diz para lançarmos nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O que acontece? Se a ansiedade fica aqui, se o medo fica aqui, eu alimento esse medo, eu alimento essa ansiedade, toda a garra, toda a vontade de crescer, toda a vontade de vencer que há em mim, serão perdidas, serão lançadas fora, serão jogadas para fora, e eu irei perder, vai ser escurecido. Aquilo que tem claridade, que tem clareza, vai se escurecer, porque eu vou estar alimentando essa ansiedade. Por isso que Pedro fala, olha, não tem Deus, Deus cuida de você, mas para que Ele possa cuidar, de você, você precisa lançar as suas ansiedades aos pés dele, você precisa tirar essa ansiedade de você. Então o que acontece é que quando a gente está com essa ansiedade, esse medo, essa incerteza de prosperar, de prosseguir, essa incerteza do que vai acontecer, nós acabamos alimentando isso, e isso destrói toda aquela garra, toda aquela força em que estávamos. E é impressionante que isso é quando estamos sozinhos, quando não temos onde lançar nossas ansiedades, quando não temos com quem conversar. Por exemplo, essa mentorada ontem, quando ela falou isso comigo, e eu conversando com ela, então eu falei, poxa, eu preciso trazer algo agora para trazer um choque nela, para despertá-la de volta para aquele sentimento, para aquela emoção que ela estava sentindo de vontade de crescer. Então quando eu fui conversando, fui falando, ela foi reacendendo a sua vontade de crescer, e por fim, de uma pessoa derrotada,
de uma pessoa com um sentimento para baixo, de que iria cair, de que não iria conseguir avançar, ela passou para uma pessoa que voltou a sonhar, voltou a dizer, não, vai dar certo, eu vou fazer, eu vou prosseguir naquele propósito que eu já estava e vai mudar. Então, você precisa ter onde lançar as suas ansiedades. Deus é a melhor opção para que você possa lançar as suas ansiedades. Deus é a melhor opção com quem você precisa conversar e falar, olha, eu estou passando por isso, Deus. As suas orações ou a sua reza, a forma que você fala com Deus, você precisa lançar sobre Ele as suas ansiedades, as suas dificuldades. Mas também é muito bom quando você tem alguém com quem você possa contar, com quem você possa falar, com quem você possa compartilhar a sua ansiedade. Porque se você guarda esse sentimento de derrota, esse sentimento de dificuldade somente para você, você nunca vai conseguir algo que traga coisas novas para você. Se você guarda só para você e não tem alguém com quem você possa compartilhar, dificilmente você vai vencer. É impressionante, porque, novamente citando a Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, porque tem melhor paga do serviço. Se alguém vier contra um, os dois lhe resistirão. Se tiver com frio, um vai aquecer o outro. Isso tem a ver com companheirismo, com ter alguém com quem você possa contar. Deus acima de tudo. Mas sempre quando você puder, encontre alguém com quem você possa compartilhar. Compartilhar é tão bom. Conversar com outras pessoas é tão bom que nos ajuda a dividir a carga com essa pessoa, a tirar um pouco dessa carga que estamos e ouvir algo de quem está de fora. Às vezes nós pensamos o seguinte, mas se eu contar a pessoa não vai entender, não vai compreender. Cria o hábito de ter alguém com quem você possa compartilhar. É bom que você tenha um mentor. Eu tenho uma pessoa com quem eu converso, além da minha esposa, obviamente. Eu tenho um mentor com quem eu converso, com quem periodicamente eu me encontro, para compartilhar um pouco da minha vida. E é impressionante que quando eu me encontro com ele, eu volto renovado. Né? O nome dele é Gedimar de Araújo, é um pastor. E quando eu falo com ele, quando eu compartilho com ele, e a gente tem um hábito de nos encontrar, e ele esses dias já até mandou mensagem para mim falando, Jorge, e aí, quando é que nós vamos nos encontrar novamente? E eu sento com ele, eu compartilho um pouco das minhas angústias e das minhas dores, e muitas vezes choro, eu saio de lá renovado. A minha esposa mesmo já falou, nossa, eu gosto quando você vai lá conversar com o Gedimar, porque quando você volta melhor, você volta mais leve. Por quê? Porque eu estou compartilhando com alguém algo que eu estou passando, um pouco das minhas angústias. E você, compartilha com quem as suas angústias? Você compartilha com quem as suas dores? Jorge, eu não tenho ninguém. Talvez você não esteja procurando corretamente. Talvez você não esteja enxergando alguém ainda. Mas com certeza, se você criar esse hábito de ter um amigo ou um mentor que possa te ouvir, e é por isso que mentores estão aumentando a cada dia mais. Você escuta as pessoas falarem sobre mentorias, porque o mentor é com quem você divide algo que você tem e ele te ajuda a caminhar na direção para melhorar isso. Por exemplo, eu trabalho com mentoria de gestão do tempo e produtividade, desenvolvimento pessoal. Então, quem vem para mim, vem buscando essa direção. Existem mentores para diversos assuntos. Mentores de relacionamentos, mentores de carreira, mentores de vários segmentos, de vários nichos. E quando você compartilha com esse mentor, isso que você está passando, você está levando para ele um pouco das suas angústias, um pouco das suas dificuldades, e quem está de fora consegue enxergar muito melhor aquele momento que você está passando. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés ele ia julgar o povo, né, quando saiu do Egito. Então, quando Moisés ia julgar o povo, ele se sentava diante do monte e ali o povo vinha e conversava com Moisés. Todo o povo fazia uma fila para trazer suas demandas diárias para Moisés. E Moisés ficava exausto de tanto que ele ficava ouvindo as dificuldades do povo e tentando resolver esses problemas. Só que tinha uma pessoa que estava do lado de fora, assistindo tudo aquilo que Moisés estava passando, chamado Jetro, que era o sogro de Moisés.
que Jetro fez? Jetro olhou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, cara, você está fazendo uma coisa aí que não tem necessidade de você fazer. Moisés talvez olhou para ele e falou assim: cara, como não tem necessidade? Eu tenho a lei, eu conheço, e eu tenho que julgar o povo, eu tenho que ajudar o povo nas suas dificuldades. Jetro falou: não, calma aí, desse jeito você vai se acabar e vai acabar com o povo também, porque você vai cada vez mais ficar destruído. Então Jetro, naquele momento ali, ele estava fazendo um papel de mentor, de líder na vida de Moisés. Jetro estava do lado de fora e conseguia enxergar aquilo que Moisés estava passando. Bom dia, Alan, seja bem-vindo. Então, Moisés estava do lado de fora olhando bem assim, peraí. Jetro estava do lado de fora olhando assim, ó Moisés, isso daí não está certo. Você não está enxergando. Moisés não enxergava porque Moisés estava dentro do problema. E muitas vezes a gente não consegue enxergar soluções porque nós estamos dentro do problema. E precisamos de alguém que esteja do lado de fora, que tenha uma visão diferente da nossa, para nos ajudar a enxergar uma solução para esse problema. Então, Jetro olha para Moisés e fala bem assim, Moisés, faz o seguinte, pega líderes que você tem no povo de Israel, junta aí, você vai fazer líderes de 1000, líderes de 100, de 50 e de 10. Você vai ensinar eles a julgar. E esses líderes aí vão julgar o povo. E quando tiver as demandas maiores, eles vão trazer para você. Você só vai julgar as demandas maiores. Ei, Maicon, bom dia. Então, quando o povo tiver dificuldades, vão nesses líderes aí. Quando a demanda for além deles, traz para você. Moisés falou, rapaz, será que vai dar certo? Moisés foi lá e fez. Deu certo. Aliviou a carga de Moisés. Então Moisés precisou de alguém que estava do lado de fora das dificuldades dele, para que pudesse ajudá-lo a ter um alívio de sua carga. E nós precisamos disso. Nós precisamos de ter alguém que possa nos aconselhar, que possa nos direcionar. Então, como eu disse, eu tenho meu mentor. Gedimar de Araújo é um cara com quem eu me encontro periodicamente para poder conversar, para poder falar sobre o momento que eu estou passando, para poder falar sobre as dificuldades que eu estou tendo e para ter algum direcionamento. E você, quem é o seu mentor? Com quem que você tem conversado? Quem tem olhado o seu problema de fora para poder te ajudar? Então o ano começou e muitas pessoas estão abandonando seus projetos de vida. Muitas pessoas já estão falando assim, não, mas é tão difícil e eu não vou conseguir. Como essa mentorada de ontem que eu estava conversando. E ela falou, Jorge, eu não sei o que está acontecendo, é muita coisa na minha vida. Eu trouxe uma visão para ela de algo novo que ela poderia colocar em prática e que daria certo. Ela se sentiu renovada e falou, vou fazer, então vai dar certo. Então você precisa de alguém que esteja de fora. Talvez você está angustiado, você está entristecido, talvez você tinha algo que você tinha planejado para já começar em janeiro, e você tentou e não deu certo, e você já está olhando para frente como se algo de ruim fosse acontecer com você, mas é só ansiedade. Então Pedro fala o seguinte, pega a sua ansiedade, joga aos pés do Senhor, conversa com Deus. Poxa, Jorge, eu não tenho ninguém para conversar. Conversa com Deus, Deus sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar você vai buscar Deus, sempre em primeiro lugar você lança sobre Deus a sua ansiedade, através das suas orações, da sua reza, enfim, fala com Deus, apresente a Deus a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Então é dessa forma que você vai conseguir renovar. Porque se você guardar só para você, se você guardar só para dentro de você a sua ansiedade, a sua dor, a sua angústia, a sua luta, você não vai conseguir encontrar uma luz, a não ser que venha alguém e traga essa luz para você. Sozinho não vamos a lugar nenhum. Ninguém avança nessa vida sozinho. Ninguém consegue romper nessa vida sozinho. Pode procurar na história. Todos que foram bem-sucedidos em alguma coisa, todos que tiveram vitória, que saíram do fundo do poço, que conseguiram vencer as suas angústias, são pessoas que tiveram a ajuda de outras pessoas. Com quem que você tem compartilhado as suas angústias? Com quem que você tem compartilhado as suas dores? Quem é a pessoa que tem te ouvido? É ótimo quando temos essa pessoa, porque aí nós conseguimos ter a visão de alguém que está de fora, de alguém que está vendo o nosso problema com uma visão diferente. Porque quando você olha o seu problema por sua visão, né, você está de dentro, você só consegue enxergar ali, às vezes, as lutas, as dificuldades,
os problemas que estão vindo, e a solução parece um pouco mais difícil. Mas quem está de fora tem uma visão panorama. Você está aqui, a pessoa que está de fora está vendo você daqui, ó. A visão panorâmica, ela está olhando tudo que está acontecendo à sua volta. Então, essa pessoa ela pode ter uma forma melhor para te aconselhar, para te direcionar. Então, começou o ano, tá com angústia? Primeiramente Deus. Depois, procura alguém. Sabe por quê? Porque não é o fim. Não é o fim. Talvez você pense assim, poxa, mas só que não vai dar. É difícil demais, o ano já começou e eu já estou querendo que o ano acabe. Calma, calma, calma. A ansiedade ela vem, a tristeza ela vem, o medo de romper vem, o medo de avançar e não conseguir alcançar vem sobre todo mundo, vem sobre mim, vem sobre os grandes líderes, vem sobre pastores que são homens abençoados, que buscam a Deus, e esses mesmos homens sempre também têm dificuldade. Todo mundo passa, você não é a única pessoa que passa por dificuldade. Você não é a única pessoa que tem lutas na sua vida. Só que você precisa aprender o seguinte, não é o fim. Esse não é o seu fim. Os problemas vêm para fazer com que a gente possa vencer e alcançar novos níveis. Se você simplesmente querer evitar que os problemas venham até você, se você simplesmente querer evitar passar por lutas, e eu acho bacana ter uma oração de Jesus na Bíblia que ele fala assim, Pai, não peço que tire-os do mundo. Não peço que tire-os do mundo, mas peço que fortaleça-os, para que eles possam vencer. Olha a oração de Jesus. Não é para tirar você da luta, não é para tirar você do problema, mas é para fortalecer você, para que você possa passar por esse problema. As pessoas que passam por lutas, que passam por problemas e vencem, se tornam solucionadores de problemas. Ou seja, você vai ser uma pessoa que vai aprender a solucionar um tipo de problema. E as dificuldades na nossa vida vêm para isso, para nos ensinar a resolver esses problemas. E no futuro, você será uma pessoa que irá ajudar outras pessoas que estarão passando pelo mesmo problema que você. Se você olhar aí, você que está me assistindo agora, qual problema você já passou e você venceu? Você rompeu, você conseguiu ir além e vencer. Eu tenho certeza que se eu te pedir uma opinião pelo problema que você já passou, você vai saber me aconselhar. Você vai saber falar assim, olha Jorge, eu passei por isso daqui e foi assim, foi dessa forma e foi de tal forma. E eu venci dessa forma. Você vai saber me aconselhar. E se você não tivesse passado por esse problema? Você não teria experiência. Você não saberia como é vencer esse problema. Então você não teria como me ensinar. Então quando a gente passa por problemas, além da gente se fortalecer, porque a gente vai aprender a passar por esse problema, a gente vai romper, a gente vai ter capacidade de ajudar outras pessoas. Então entenda, o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta, a sua angústia, enfim, o que você estiver passando já no início do ano, no início de janeiro de 2023, significa assim, você vai vencer, você vai ir para um novo nível na sua vida e lá na frente você vai ensinar alguém a passar pelo mesmo problema que você, a passar pela mesma luta que você. Michael, eu conheço a história do Michael. O Michael passou por um aprendizado profundo na vida dele. E eu sei da injustiça que o Michael passou. E no final, Deus deu a vitória. Exatamente, Michael. O que você passou é um aprendizado que você pode ensinar outras pessoas. Poxa, e só Deus sabe a angústia pela qual você passou. E é dessa forma. São as angústias que passamos que nos ensina a valorizar aquilo que temos e nos ensina a ajudar outras pessoas a vencerem também. Então, hoje, segunda-feira, dia 9 de janeiro, a minha palavra para você é: rompa em fé. Lance as suas angústias aos pés de Deus. Procure alguém com quem você possa compartilhar e não fuja das suas batalhas. Não fuja das suas lutas, dos seus problemas, mas encare-os de frente. Encare-os com a cabeça erguida. Encare-os olhando firmemente para eles. Porque, por mais difícil que possa parecer o seu problema, há sempre uma solução. Há sempre uma forma de você vencer. Sair fortalecido e ser uma pessoa muito melhor. Então, nesse início de semana, fortaleça a sua fé. Não desista de vencer.
Não desista dos seus planos de vida. Ah, mas o ano começou e já parece que vai dar tudo errado. Não, não desista. Só parece que vai dar tudo errado. Ainda não aconteceu. O passado passou. O futuro ainda vai vir. Então, é hoje. É agora que você vai romper em fé, que você vai mudar toda a sua história. Nenhum problema pode ser maior do que nós. Exatamente. É isso aí, Alan. Nenhum problema pode ser maior do que você. Tem aquela frase que, se a gente colocar ela em prática mesmo, vamos conseguir romper. Chama aquela frase que fala o seguinte: não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. É onde você coloca o seu foco. Se o seu foco está no seu problema, o seu problema vai expandir. Se o seu foco está na sua solução, a sua solução vai expandir. Então, tudo que a gente foca, tudo que a gente coloca a nossa visão constantemente naquilo, a gente foca e ele vai expandir. Ou seja, eu estou focando demais no problema, eu estou focando demais na angústia, ela expande. Ah, o meu problema é maior do que eu, como o Alan está falando aqui agora. Ah, não ponha nenhum problema pode ser maior do que você. Mas quando a gente vê que o problema é maior do que nós? É quando a gente foca nele. A gente só vê o problema, a gente só vê a angústia, a gente só vê a dificuldade. A gente não vê a solução. Então o problema passa a ser maior do que a gente possa imaginar. Ah, ele é gigante. Outro exemplo bíblico. O povo de Israel estava diante da terra prometida, diante de Canaã, para entrar, para conquistar a terra. Era uma promessa divina. Só que, quando os espiões vão para dentro de Canaã para espiar a terra, entre eles estava Caleb e Josué, e eles voltam da terra prometida, eles olham para o povo e vai dar o relatório do que aconteceu. Eles viram lá guerreiros, gigantes, e eles olham para o povo de Israel e falam assim: olha, não vamos não. Por quê? Porque lá tem descendentes dos Enaquins, tem os descendentes de gigantes. Os caras são grandes demais, são guerreiros. Nós vamos ser como gafanhotos diante deles. Olha só, a galera tinha ali, aquele povo ali tinha a promessa de Deus de que daria certo. Eles foram lá, a Bíblia diz que quando eles voltaram com um cacho de uva, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Já imaginou que uva que era essa? Era uma terra muito abençoada, muito próspera, e que era deles, e que Deus já havia falado: olha, vocês vão conquistar essa terra. Só que eles não focaram na promessa de Deus, eles focaram no problema. Exceto 2 homens, Josué e Caleb, que falaram: não, vamos lá, vamos vencer, e vamos alcançar essas terras. Os outros 10 falaram: não, vamos ficar por aqui mesmo, se a gente for para lá vai morrer todo mundo. Mas Josué e Caleb falaram assim: mas nós temos uma promessa de Deus, cara. Tem Deus falando que vai dar certo. Eles focaram, Josué e Caleb focaram na solução. Os outros 10 espias focaram na dificuldade e no problema. Por fim, o que aconteceu? Aqueles 10 espias morreram no deserto, com uma geração que passou durante 40 anos andando pelo deserto, e foram apagados. E os outros 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Conseguiram alcançar a vitória. Então, o que isso ensina? Ensina o seguinte: olha, foca naquilo que é a sua vitória. Foca onde você quer chegar. Foca na solução, não foca no problema. Está ansioso, está angustiado, é luta, já chorou esse ano? Já chorou? Hoje é dia 9 dias do 2023 ainda. Então você já chorou, já se angustiou, já se desesperou? Para. Olhe agora para a solução. Foque na solução e não no seu problema. E eu tenho certeza, o seu 2023 será super abençoado. Super abençoado. Você não vai ser destruído, mas isso vai depender da sua postura. Está angustiado? Está na luta? Lança diante de Deus as suas angústias. Lança aos pés do Senhor, como Pedro falou, lançando sobre ele todas as nossas angústias, porque ele tem cuidado de nós. Então Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado a sua vida. E você precisa focar nisso, focar na solução. E que a sua semana seja abençoada, que a sua semana seja próspera. Está assistindo esse vídeo? Ficou até o final? Clica aí no aviãozinho, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir essa palavra para ser renovado, para ser fortalecido, para ter uma semana abençoada, para ter um ano abençoado. Que a sua semana seja próspera, que você rompa em fé, que você vença todas as suas dificuldades, tá bom?
Forte abraço e um beijo no coração de todos vocês.